Peppa Pig vai muito além de um simples desenho infantil com boas lições. I am not talking to her, and I'm not talking to her. É uma das séries com a maior quantidade de segredos escondidos. Será que você sabe quais são esses detalhes e mistérios? Ao longo dos seus mais de 300 episódios, só mamíferos aparecem agindo como humanos ao longo de toda a série. Só em uma situação específica a gente vê um animal de outra categoria aparecendo e agindo normalmente. Isso rola no episódio do zoológico, quando a Madame Gazela leva toda a classe para visitar o local onde os animais estão. O que é bem estranho, já que todos eles são animais. Mas o fato é que uma das funcionárias responsáveis pelo local é exatamente a Senhora Crocodilo. Além de ser a cuidadora dos pinguins, a personagem é também a única réptil a aparecer. Ela será a única da sua espécie no mundo da Peppa? Essa é uma boa pergunta e também um excelente segredo escondido no desenho da porquinha cor-de-rosa. Mas com certeza não é o único. Hello, I'm Mrs. Crocodile. I'm the keeper in charge of the penguins. A convivência entre presas e predadores é algo que ainda não é bem explicado. Isso porque, como a gente vê no episódio do zoológico, a Madame Gazela se assusta quando encontra o Senhor Leão, e também com a Senhora Crocodilo, o que indica que ela sabe muito bem o seu lugar na cadeia alimentar da selva. E na vida real, de fato, gazelas são presas tanto de leões como de crocodilos. Então toda essa logística da relação dos animais ainda é um segredo bem escondido na série. Isso não é uma exclusividade dos funcionários do zoológico da cidade. Isso porque a gente vê que outro grupo também habita o local, a família Lobo. E nesse caso é ainda mais evidente que as tendências do Papai Lobo para devorar seus colegas de desenho são maiores. Em praticamente todas as vezes que o Papai Pig e o Papai Lobo estão sós, isso fica bem claro, porque em todos esses momentos o lobo sempre faz questão de dizer que tá faminto e olha pro grande porco cor-de-rosa com um olhar de ataque. Isso acaba acontecendo no episódio O Barquinho, em que o pai da Peppa tem a brilhante ideia de levar o Papai Lobo na canoa enquanto ele rema. Pela cara de felicidade do Papai Pig, se aquela travessia tivesse demorado um pouco mais, talvez a família nunca mais o veria, já que ele estaria na barriga do lobo. I'm really hungry now. Hooray! We're here! Hello, Daddy. No episódio Pintar, onde a gente vê toda a família fazendo algumas pinturas, vemos alguns detalhes e segredos. A gente percebe que a dinâmica da pele e das tintas não funciona da mesma forma. Quando vemos que a Peppa mela seu dedo com tinta vermelha e consegue fazer 3 maçãs na pintura do seu pai, o seu dedo fica sem tinta. Só que quando George faz a mesma coisa, note que ele mela o dedo da mesma forma que a sua irmã mais velha. Mas mesmo ele sendo bem menor, consegue fazer 9 maçãs com a mesma tinta, até que seu dedo fica sem também. Eu não sei você, mas isso não tem muito sentido pra mim. Eu fiquei curioso pra descobrir qual que é o segredo do George pra conseguir fazer isso melhor que a Peppa. What a great painter you are, George. Um pequeno detalhe que sinceramente é bem difícil de notar acontece no episódio Aniversário do Papai Pig. Nele a gente vê que os colegas de trabalho acabam fazendo uma pequena surpresa pro personagem ainda lá. Nesse momento é um pouco difícil de perceber, mas ele fica tão envergonhado que fica rosa. O problema é que ele já é rosa, então ele só fica com o tom da pele um pouco mais escuro. Esse é um detalhe muito difícil de perceber, tanto que eu só notei quando vi o episódio várias vezes. Happy birthday, Daddy Pig! Thank you. E você sabia que pelos episódios de Peppa Pig a gente pode ter uma ideia da idade do papai? Considerando que porcos vivem no máximo 20 anos, até que faria sentido ele ter 13 anos de idade. O que me deixa na dúvida é, será que os 4 anos da Peppa seriam normais iguais aos anos humanos ou eles seriam suínos e proporcionais? Porque se for a segunda opção, a gente pode dizer que ela tem 4 anos suínos, que daria mais ou menos 1 ano humano. Não sei se isso é verdade, mas eu vou pensar nisso por um bom tempo. Ainda falando de bolos, quando foi a vez do Papai Pig organizar o aniversário da sua esposa, ele colocou somente 3 velas, mas no decorrer fica claro que ele sabe que deveria colocar mais. Só que ele não tem. Inclusive a própria Peppa, quando escuta a idade da sua mãe que seu pai conta no ouvido, ela fala: Wow! Really?
really old. Então ele entrega o bolo mesmo assim para a esposa e ganha alguns pontinhos. Mas mesmo assim a gente sabe que ela tem, mesmo em anos suínos, bem mais que 3 anos. Mas quantos são, isso ainda é um mistério que não temos a resposta. Um dos segredos mais bem guardados em Peppa Pig é o nome de alguns dos personagens mais importantes. Isso porque a gente sabe que os pais da Peppa e do George não se chamam Papai Pig nem Mamãe Pig, só que eles nunca foram revelados. Quer dizer, o do papai foi e a gente conseguiu descobrir. Isso aconteceu no episódio do Dia dos Namorados, quando o pai da Peppa mandou para a esposa um cartão especial. E quando ela dá uma ideia, no final do cartão tá assinado com o nome do seu amado. E a gente descobre que ele se chama Snufflekins. Então a gente pode concluir que ele provavelmente se chama Snufflekins Pig. Esse era até agora um dos segredos mais bem escondidos da série. No episódio em que a Peppa e a sua família conhecem a casa da Madame Gazella, a gente nota que o pinheiro que ela plantou muitos anos antes está ao lado e agora tem a mesma altura da casa da professora. Como a residência tem 4 andares, a gente pode calcular que a sua altura é de aproximadamente uns 12 metros. Seria mais ou menos como se a gente tivesse 12 Peppas, uma em pé nos ombros da outra. Isso é alto demais. Então, para que aquela árvore chegasse naquela altura e baseado na média de crescimento anual de pinheiros, a estimativa é que a Madame Gazella tenha plantado a pequena árvore há 40 anos atrás. E pelo quadro que ela já tinha na época em sua sala, a gente vê que ela já era viúva. Então, quantos anos será que essa personagem tem? São muitos. Além disso, nesse mesmo episódio, a gente nota algumas coisas que não fazem o menor sentido, provando que algumas leis da física não se aplicam na casa da personagem. Por exemplo, como a residência é velha, ela deu uma afundada, e por isso Peppa e George deslizam até o meio da casa. Só que ao fazerem isso, a gente nota que todos os móveis estão normalmente colocados, e eles não escorregam. Como isso é possível se ao colocar o pé, a Peppa e seu irmão já começaram a escorregar? Outra coisa que não tem sentido é a contagem de andares. Quando o Sr. Touro aparece e começa a escalar, em cada andar ele encontra algo diferente. No segundo, ele vê uma pequena família de pássaros. No terceiro, uma colmeia de abelhas. No quarto, uma coruja. E no quinto, vivem os bichinhos prediletos da Madame Gazella, os morcegos. Como em cada uma dessas situações, o grupo abriu uma janela 5 vezes para falar com o Sr. Touro se o prédio tem só 4 andares e, portanto, 3 janelas e uma porta, fica a dúvida. Todos nós sabemos que o Papai Pig é engenheiro e faz estudos de como construir melhor uma casa sobre uma colina, por exemplo. Só que no episódio Caça ao Tesouro, quando a Vovó Pig faz um mapa, vemos que o profissional que está acostumado a ler plantas de construção não consegue entender, olhando ele de cabeça para baixo. E antes que você diga que ele é engenheiro e não pirata, no próprio mapa existe o desenho de uma casa, que é algo que ele vê todos os dias no trabalho. Então, das duas, uma: ou o diploma do Papai Pig é falso, ou ele tem alguns lapsos de memória de vez em quando. E o pior é que parece que esse lapso pode ser genético, já que a Peppa tem a mesma característica e olha para mapas de cabeça para baixo. Só que o mais estranho nesse episódio nem é isso. Veja que a Vovó Pig entrega o mapa da maneira correta. Só que quando a protagonista se vira e olha, note que ela se direciona de uma forma que o mapa que antes estava normal agora ficou de cabeça para baixo. Dá uma olhada na cena mais uma vez. É sério, quando eu vi isso eu me perguntei como que ela conseguiu. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!